O livro dos Justos, capítulo 23. O sacrifício de Abraão. E naquele tempo a palavra do Senhor veio a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Estou aqui. E Deus disse-lhe: Toma teu filho, teu único filho a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e o oferece-o ali, em holocausto sobre um monte, que será mostrado para ti, para que vejas a nuvem da glória do Senhor. E Abraão disse dentro de si mesmo: Como devo separar meu filho Isaque de Sara, sua mãe, a fim de trazê-lo para o holocausto perante o Senhor? E Abraão entrou na tenda, sentou-se perante Sara, sua mulher, e ele falou essas palavras para ela: Meu filho Isaque é crescido, e ele não tem por algum tempo estudado o serviço do seu Deus. Agora, amanhã, eu irei levá-lo para Shem e Eber, seu filho. E ele lá vai aprender as formas do Senhor, para que o ensinem a conhecer ao Senhor, assim como ficar e saber que quando ele está orando continuamente diante de Deus, ele irá responder a ele. Portanto, lá ele vai aprender a maneira certa de ouvir o Senhor, seu Deus. E disse Sara: Tu tens falado bem. Vá, meu senhor, e faça a ele como disseste. Mas não o leves para muito longe de mim, nem o deixes permanecer lá por muito tempo, pois a minha alma está ligada à sua alma. E disse Abraão a Sara: Oremos ao Senhor nosso Deus, para que ele possa fazer o bem com a gente. Sara levou seu filho Isaque e ficou a noite toda com ele. E ela o beijou e o abraçou e passou instruções para ele de manhã. Ela disse-lhe: Ó meu filho, como é que a minha alma pode separar-se de você? Ela ainda beijou-o e abraçou-o, e ela deu instruções a Abraão a seu respeito. Sara disse a Abraão: Senhor meu, rogo-te, dá atenção ao teu filho, e coloca os teus olhos sobre ele, pois não tenho outro filho nem filha, apenas ele. Não o desampares. Se ele ficar com fome, dá-lhe pão. E se ele tiver sede, dá-lhe água para beber. Não deixe ir a pé, nem deixe sentar-se ao sol. Não o deixes ir sozinho na estrada, nem esforces acima do que ele possa suportar. Faz a ele como eu te pedi. Sara chorou amargamente a noite toda por conta de Isaque, e ela deu-lhe instruções até de manhã. De manhã, Sara escolheu uma peça de roupa muito fina e bonita, das peças do vestuário que ela tinha em casa e que Abimeleque havia dado a ela. Ela vestiu Isaque, seu filho, com ela, e ela colocou um turbante na cabeça e anexou uma pedra preciosa no topo do turbante. Deu-lhes também provisão para o caminho, e saíram. Isaque foi com seu pai Abraão, e alguns servos acompanharam-nos pela estrada. Sara saiu com eles, ela acompanhou-os na estrada fora, para vê-los, e disse-lhe: Volta para a tenda. Sara saiu com eles e ela acompanhou-os na estrada para fora, para vê-los. E disseram-lhe: Volta para a tenda! E quando Sara ouviu as palavras de seu filho Isaque, ela chorou amargamente. E Abraão, seu marido, chorou com ela. Seu filho chorou com eles, um grande pranto. Também aqueles que foram com eles choraram muito. Sara agarrou o seu filho Isaque e ela segurou-o em seus braços, e ela abraçou-o e continuou a chorar com ele e disse: Quem sabe se depois deste dia eu nunca mais te verei de novo. E eles ainda choraram juntos, Abraão, Sara e Isaque, e todos aqueles que acompanhavam eles nas estradas choraram com eles. Depois
Sara se afastou do seu filho, chorando amargamente, e todos os funcionários, seus servos e empregadas, voltaram com ela para a tenda. Abraão ia com seu filho, Isaque, para trazê-lo como oferta diante do Senhor, como ele lhe havia ordenado. Abraão levou 2 de seus moços com ele, Ismael, filho de Agar, e Eliezer, seu servo. E eles foram juntos com eles. Quando eles estavam andando na estrada, falavam estas palavras para si mesmo. Ismael disse a Eliezer: agora que meu pai Abraão vai com Isaque para trazê-lo em holocausto ao Senhor, como lhe tinha ordenado. Ora, quando ele voltar, vai dar-me tudo o que ele possui para herdar, pois eu sou seu filho primeiro. E Eliezer respondeu a Ismael e disse: certamente Abraão não te tinha rejeitado como tua mãe. Ele jurou que tu não deves herdar naquela qualquer coisa de tudo que ele possui, e para quem ele vai dar tudo o que ele tem, com os seus tesouros, senão a mim, seu servo, que tenho sido fiel em sua casa, que lhe tenho servido noite e dia, e tenho feito tudo o que ele pede de mim. Para mim ele vai legar em sua morte tudo o que ele possui. E quando Abraão prosseguia com seu filho Isaque ao longo da estrada, Satanás veio e apareceu a Abraão na figura de um homem muito idoso, humilde e de um espírito contrito, e aproximou-se de Abraão e disse-lhe: és tu um idiota ou estúpido, para que tu vás fazer isso este dia para com teu único filho? Porque Deus te deu um filho nos teus últimos dias, na tua velhice, e vais tu abatê-lo hoje, sem que ele tenha cometido nenhuma violência, e exterminar-te-á a alma do teu único filho na terra? Não sabes tu e nem entendes que isso não pode ser do Senhor? Pois o Senhor não pode fazer tamanho mal a alguém sobre a terra, dizendo-lhe: vai, mata teu filho. Abraão ouviu isso e sabia que era a voz de Satanás, que se esforçava para desviá-lo do caminho do Senhor. Mas Abraão não quis ouvir a voz de Satanás, e Abraão repreendeu-lo, de modo que ele foi embora. Satanás voltou e veio a Isaque. Ele apareceu a Isaque na figura de um jovem formoso, bem favorecido. Ele se aproximou de Isaque e disse-lhe: ei, não sabes tu e nem entendes que o teu pai, louco e velho, prepara-te para o abate nesse dia? Agora, pois, meu filho, não ouça nem ajudes ele, pois ele é um jovem velho e tolo. E não perca a tua alma preciosa e bela figura na terra. Isaque, ouvindo isso, disse a Abraão: ouviste, pai, o que este homem falou? Assim e assim ele tem falado. Abraão respondeu ao seu filho Isaque e disse: desvia a atenção dele, e não ouçam as suas palavras, nem obedeça a ele, pois ele é Satanás, procurando tirar-nos neste dia dos mandamentos de Deus. E Abraão ainda repreendeu Satanás, e Satanás se retirou deles. E vendo que não podia prevalecer contra eles, ele escondeu-se deles. Ele foi e passou diante deles na estrada, e ele se transformou num riacho de água grande na estrada. Abraão, Isaque e seus 2 jovens chegaram naquele lugar, e eles viram como que um riacho de águas grande e poderoso. Eles entraram no riacho e passaram por ele, e as águas em primeiro subiam até as pernas. E eles foram mais fundo ao riacho, e as águas chegaram até o pescoço. E todos eles ficaram aterrorizados por conta da água. E quando eles estavam passando por cima do ribeirão, Abraão reconheceu aquele lugar, e ele sabia que não havia água lá antes. Abraão disse ao seu filho Isaque: eu sei que esse lugar não havia água nem riacho. Agora, portanto, isso é Satanás
que faz tudo isso contra nós, para nos afastar neste dia dos mandamentos de Deus? E Abraão repreendeu-lhe e disse: O Senhor te repreenda, ó Satanás! Vai-te de nós para seguirmos os mandamentos de Deus. E Satanás estava apavorado com a voz de Abraão e se retirou deles. E o lugar novamente se tornou terra seca, como era no início. Abraão seguiu com Isaque para o lugar que Deus lhe dissera. E no terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar a certa distância, tal como Deus lhe dissera. Uma coluna de fogo apareceu-lhe, subindo da terra para o céu. Uma nuvem de glória pousou sobre a montanha, e a glória do Senhor estava na nuvem. Abraão disse a Isaque: Filho, vês tu a montanha que está diante de nós àquela distância? E o que está nela? Isaque respondeu: Vejo, eis uma coluna de fogo e uma nuvem. É a glória do Senhor, está sobre a nuvem. Abraão sabia que seu filho Isaque fora aceito diante do Senhor para o holocausto. E disse Abraão a Eliezer e a seu filho Ismael: Vocês também estão vendo o que nós vemos sobre o monte que está a tal distância? E respondendo disseram: Não vemos nada. Nada do que como outras montanhas da terra. Abraão sabia que eles não haviam sido aceitos diante do Senhor para ir com eles. E Abraão disse-lhes: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e meu filho Isaque vamos para aquela montanha adorar ao Senhor e depois voltaremos para cá. E Eliezer e Ismael permaneceram naquele lugar, como Abraão havia lhe ordenado. Tomou Abraão madeira para o holocausto e colocou-o sobre o seu filho Isaque. E ele tomou o fogo e a faca, e ambos foram para aquele lugar. Quando eles estavam indo, Isaque disse ao pai: Eis que vejo aqui o fogo e a madeira. E onde está o cordeiro para o holocausto, para apresentá-lo ao Senhor? Abraão respondeu a seu filho Isaque, dizendo: O Senhor te escolheu a ti, meu filho, para seres uma oferta perfeita de holocausto em lugar do cordeiro. E disse-lhe Isaque: Pai, eu vou fazer tudo o que o Senhor mandou a ti com satisfação e alegria de coração. E Abraão novamente disse a Isaque, seu filho: Tens no coração qualquer pensamento ou conselho sobre isto que não seja adequado? Diz-me, meu filho, peço-te. Oh, meu filho, não me escondas a mim. E Isaque respondeu ao seu pai e disse-lhe: Meu pai, o Senhor vive, e como vive a tua alma, não há nada em meu coração para me fazer desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, da palavra que ele falou para ti. Nenhum nervo se mexe em mim, nem há em meu coração mau pensamento ou conselho acerca disso. Mas eu estou feliz e de coração alegre neste assunto. E eu digo: bendito é o Senhor que tem neste dia me escolhido para ser um holocausto diante dele. E Abraão muito se alegrou com as palavras de Isaque, e eles foram e chegaram juntos àquele lugar que o Senhor tinha falado. Abraão aproximou-se para construir o altar naquele lugar. Abraão estava chorando, e Isaque levou pedras e argamassa, até que terminou de construir o altar. Tomou Abraão a lenha e colocou em ordem sobre o altar que tinha construído. E tomou Abraão seu filho Isaque e o amarrou, a fim de colocá-lo em cima da lenha que estava sobre o altar, para matá-lo como holocausto perante o Senhor. E Isaque disse ao seu pai: Ata-me de forma segura e coloca-me sobre o altar, para que eu não me vire e nem me mova e acabe profanando a oferta queimada ao sentir a faca rompendo em minha carne. E Abraão assim o fez.
E Isaque ainda disse ao seu pai: Meu pai, quando me matares e me queimares para a oferta, leva contigo o que deve restar das minhas cinzas para levar a Sara, minha mãe, e diz a ela que esse é o cheiro e doce sabor de Isaque, mas não lhe digas isso a ela perto de um poço ou em qualquer lugar alto, para que ela não lance à morte a sua alma depois de eu morrer. E Abraão ouviu as palavras de Isaque, e ele levantou a sua voz e chorou quando Isaque dizia essas palavras. E as lágrimas de Abraão correram sobre seu filho Isaque, e Isaque chorou amargamente. E ele disse a seu pai: Apressa-te, ó pai, e faz comigo a vontade do Senhor nosso Deus, como ele te ordenou. E o coração de Abraão e Isaque alegraram-se com esta coisa que o Senhor tinha lhes ordenado. Mas os olhos choraram amargamente, enquanto os corações se alegraram. E Abraão amarrou Isaque seu filho, e colocou-o sobre o altar em cima da lenha, e Isaque estendeu o pescoço sobre o altar, antes de seu pai. E estendeu Abraão sua mão para tomar a faca e para matar seu filho em holocausto ao Senhor. Mas naquela hora, os anjos de misericórdia vieram diante do Senhor, e falou-lhe sobre Isaque, dizendo: Ó Senhor, Tu és um rei misericordioso e compassivo sobre tudo o que tens criado no céu e na terra, e Tu sustenta a todos. Dá, portanto, resgate e redenção em vez de teu servo Isaque, e atenta e tem compaixão de Abraão e Isaque seu filho, que neste dia obedeceram aos teus comandos. Viste, ó Senhor, como Isaque, filho de Abraão, teu servo, aceitou até ser abatido como um animal? Agora, pois, a tua compaixão desperta por eles, ó Senhor. E naquela hora o Senhor apareceu a Abraão e chamou-o para si, desde o céu, e disse a ele: Não estendas tua mão sobre o moço, e nem lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, ao realizares este ato, e em não me negares o teu filho, o teu único filho de mim. Abraão levantou os olhos e viu, e eis que um carneiro estava preso em um matagal por seus chifres. E era o carneiro que o Senhor Deus tinha criado na terra, no dia em que ele fez a terra e o céu. Pois o Senhor tinha preparado este carneiro desde aquele dia para o holocausto, em lugar de Isaque. E este carneiro vinha avançando para Abraão quando Satanás agarrou e prendeu seus chifres na moita, de forma que ele não pôde avançar até Abraão, a fim de que Abraão matasse seu filho. E Abraão, vendo o carneiro avançando para ele, e Satanás retendo, pegou-o e trouxe diante do altar, e ele soltou seu filho Isaque de suas amarras, e ele colocou o carneiro em seu lugar. E Abraão matou o carneiro sobre o altar, e trouxe-o como uma oferta no lugar de seu filho Isaque. Abraão aspergiu um pouco de sangue do carneiro sobre o altar, e ele exclamou e disse: Isto é na vez do meu filho, e este pode ser considerado hoje como sangue do meu filho diante do Senhor. E tudo que Abraão fez nesta ocasião pelo altar, exclamou, dizendo: Isto é na vez do meu filho, e que possa ser considerado o dia de hoje diante do Senhor na vez do meu filho. E Abraão terminou todo o serviço do altar, e o serviço foi aceito diante do Senhor. E foi contabilizado como se tivesse sido Isaque, e abençoou o Senhor a Abraão e a sua semente no mesmo dia. Satanás foi para Sara, e ele apareceu para ela na figura de um velho muito humilde e manso. E Abraão ainda estava envolvido no holocausto perante o Senhor. E disse Satanás para Sara: Não sabes tu o trabalho que Abraão fez com teu filho neste dia? Porque ele tomou Isaque e construiu um altar e matou-o. Eu trouxe como um sacrifício sobre o altar. Isaque chorou diante do seu pai, mas ele não olhou para ele, nem ele teve compaixão por ele. Satanás repetiu essas palavras,
E ele foi para longe dela, e Sara ouviu todas as palavras de Satanás. E ela imaginou que ele fosse um homem velho, de entre os filhos dos homens, que estava com seu filho. E tinha vindo e disse-lhe essas coisas. Sara levantou sua voz e chorou amargamente por conta de seu filho. Ela se jogou no chão e lançou poeira na cabeça. E ela disse: "Oh, meu filho Isaque, meu filho, que eu tivesse morrido nesse dia em vez de ti." E ela continuou a chorar e disse, lamentando-se por ele: "Oh, meu filho Isaque, que eu tivesse morrido nesse dia em seu lugar." E ela continuava a chorar e disse: "Minha alma chora por ti. Depois que te trouxeram até mim, eu te criei. Agora minha alegria se transformar em tristeza por ti. Eu que ansiei por ti, chorei, orei a Deus até que eu te gerei aos 90 anos de idade." "Agora que tu foste oferecido neste dia para faca e fogo como uma oferta. Mas eu me consolo em ti, meu filho, pois foste obediente à palavra do Senhor, porque tu executaste o comando do teu Deus. Pois quem poderá transgredir a palavra de nosso Deus, em cujas mãos está a alma de cada criatura viva? Tu és justo, ó Senhor nosso Deus, pois todas as obras das tuas mãos, tuas obras são justas, porque eu também regozijo-me com a tua palavra que mandaste. Enquanto os meus olhos choram amargamente e meu coração exulta." E Sara deitou a cabeça sobre o peito de uma de suas servas, e ela tornou-se como uma pedra. Depois se levantou e andou fazendo perguntas, até que chegou a Hebrom, e ela encontrou a todos aqueles a quem ela conheceu na estrada, e ninguém sabia dizer o que tinha acontecido com seu filho. Ela veio com suas empregadas, servidores e servos para Quireate Arba, que é Hebrom, e ela perguntou sobre seu filho, e ela permaneceu lá, enquanto enviou alguns dos seus servos para procurar onde Abraão tinha ido com Isaque. E eles foram em busca dele, na casa de Shem e Eber, e eles não conseguiram encontrá-los. Eles procuraram por toda a terra, mas não estavam lá. E Satanás veio a Sara na forma de um homem velho, e ele ficou diante dela e disse: "Eu falei falsamente a ti, pois Abraão não matou seu filho, e ele não está morto." E quando ouviu esta palavra, a sua alegria foi tanta por conta de seu filho, que a sua alma saiu dela através da alegria, e ela morreu e foi reunida aos seus. Quando Abraão tinha acabado o seu serviço, ele voltou com seu filho Isaque para os seus homens. E eles se levantaram e foram juntos para Berseba. Voltaram para casa. Abraão buscou Sara e não conseguiu encontrá-la. Ele perguntou por ela e disseram-lhe: "Ela chegou de Hebrom procurando por vocês, aonde tinham ido, pois assim e assim ela estava informada." Abraão e Isaque foram atrás dela em Hebrom, e quando eles descobriram que ela estava morta, eles levantaram a voz e choravam amargamente sobre ela. E Isaque lançou o seu rosto sobre o rosto de sua mãe e chorou sobre ela e disse: "Oh, minha mãe, como depressa tu me deixaste, minha mãe. Para onde foste embora tão rapidamente? Como tens tu me deixaste de repente?" E Abraão e Isaque choraram muito, e todos os seus servos choraram com ele por conta de Sara, e prantearam seu luto
de uma forma grande e pesada.